Oi pessoal, tudo bem? Essa aula é uma continuação da aula sobre Arquimedes e a densidade. Nós vamos aplicar o princípio de Arquimedes para descobrir se essa aliança ela é de ouro mesmo ou não, se ela é de ouro 18 quilates ou não. Então, se você não assistiu a parte anterior, a parte 1 dessa aula, volte imediatamente para a parte anterior para você conseguir entender os princípios que eu vou usar nessa aula para determinar se essa aliança é realmente de ouro 18 quilates ou não. Não sai daí então, eu já volto. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Ok, então como determinar se uma peça é feita de ouro puro ou está misturada com outros metais? Essa pergunta ela foi feita durante muito tempo, durante séculos, sem que ninguém tivesse um método específico para determinar, até que no século II a.C., o famoso Arquimedes de Siracusa chegou numa solução e acabou de uma vez com a festa dos ourives. Mas Arquimedes ele encontrou uma certa dificuldade para determinar se a coroa era de ouro puro mesmo ou não. O problema é que ele não podia derreter a coroa. Um dia ele encheu a sua banheira para tomar um banho diário e no momento em que ele entrou na banheira, ele percebeu que o nível de água da banheira subia toda vez que ele entrava na banheira. E aí ele teve a grande ideia de determinar o volume de um corpo de forma irregular através do volume do líquido deslocado quando esse corpo é submerso. Então, como a prata ocupa mais volume do que o ouro para o mesmo peso, então se a coroa de ouro tivesse prata misturada, ela necessariamente teria um volume maior, ocuparia um volume maior que poderia ser mostrado quando a coroa fosse imersa num líquido, comparando com uma peça de ouro puro, claro, do mesmo peso. O problema é que a coroa ela ocupa um espaço grande e, portanto, para você colocar ela na água, você precisaria de um recipiente grande com água, onde você seria difícil, complicado você ver uma diferença no nível da água de 14,4 ml somente. E foi aí que ele determinou um outro princípio, que é chamado até hoje de princípio de Arquimedes, que todos os corpos que estão submersos, eles também ficam mais leves, e o quanto que eles ficam mais leves é exatamente o peso do líquido deslocado. E aí foi possível de verificar claramente que uma das peças, no caso a coroa, não era de ouro puro. E é interessante que esse mesmo método de Arquimedes é utilizado até hoje para determinar se uma peça é de ouro ou não é, se uma peça é de ouro 18 ou se é de ouro 14 ou se é de ouro 24, 22. Então é isso que a gente vai entrar agora. E a gente vai descobrir aqui se a minha aliança é de ouro aqui em tempo real, se ela é de ouro mesmo, se eu fui enganado, se era de ouro 18 ou não. Então, primeiro, antes da gente descobrir isso, a gente tem que só saber algumas coisinhas básicas aqui sobre o ouro. Vocês já ouviram falar de ouro 18, 18 quilates, 24 quilates, 14 quilates, 10 quilates. O que são esses quilates aí no caso do ouro? Tá? Então, é exatamente a mistura. Não se usa ouro puro para fazer joias. Por que não se usa ouro puro? O ouro puro seria o ouro praticamente 24 quilates, 99% de ouro. Tá? Aí sim, esse ouro teria densidade de 19 a 19,3 kg por litro. Como é um elemento da natureza, tem uma certa imprecisão aí nisso, mas entre 19 e 19,3 kg por litro a densidade, que é o que a gente tem usado ali, a densidade do ouro, 19 kg por litro. Mas esse ouro
24 quilates, como eu disse, ele não é utilizado para fazer joias. Por quê? Porque o ouro puro é um material muito maleável. Então, por exemplo, se essa aliança fosse de ouro puro, ela facilmente poderia ser entortada, qualquer coisinha ela amassaria, né? Você poderia amassar até com a mão, né? Por isso que você costuma ver, né, aquelas cenas de pessoas, né, o tio Patinhas, né, quando pega a moeda de ouro dele, ele dá uma mordida na moeda. Ele dá uma mordida na moeda, né? Às vezes a gente vê também, né, os atletas olímpicos que ganham medalha de ouro, fazem aquela foto clássica mordendo a medalha de ouro. Por quê? Porque o ouro puro, ele é maleável e você consegue, se você morder, você consegue ver até a marca dos seus dentes nele. Então é claro que não é conveniente fazer joias de ouro puro, porque senão elas seriam muito maleáveis, né, para o dia a dia. Então por isso é comum fazer joias, a joia que é mais cara, por exemplo, de ouro 18 quilates, que significa o quê? 75% de ouro na joia e 25% de uma liga metálica, né? Outros metais, prata, cobre, zinco, né? Então, uma mistura de uma liga metálica qualquer. Tá? Então, esse ouro com 75% de ouro é chamado de ouro 18 quilates. A densidade desse ouro 18 quilates é 15,2 até 15,9. Então, se a gente calcular uma densidade e cair entre esses valores, a gente sabe que a gente está diante do ouro 18 quilates. O ouro 14 quilates, que é aí os maridos que compram a aliança da esposa, ouro 14 quilates, e engana elas falando que é ouro 18 quilates. Esse ouro 14 quilates tem 58% somente de ouro na composição. Tá? Então tem uma liga metálica, 42%, e 58% de ouro. A densidade, então, veja, diminui 12,9 até 14,6. Tem uma faixa maior aqui. Tá? E o ouro 10 quilates, ou abaixo, menos de 10 quilates, ou seja, menos de 41% de ouro, ele é considerado falso. Então, se o meu cálculo aqui der abaixo de 12,9 a densidade, 12,9 kg por litro ou gramas por mililitro, então o meu ouro é falso, é abaixo de 10 quilates, menos de 40%, 41% de ouro. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem que descobrir aqui. Beleza, pessoal, então vamos medir a densidade dessa aliança aqui para saber se ela é de ouro puro mesmo ou não. Tá, então, primeira coisa, vamos medir a massa dessa aliança. Eu vou anotar aqui já para calcular a densidade. Então, a gente precisa saber a massa da aliança e o volume da aliança, correto? Então, para medir a massa, eu vou usar essa balançazinha aqui chinesa para medir ouro, que ela tem uma precisão de 0,01 grama. Tá? Como é chinesa, a gente pode ter algum problema aqui de precisão da balança, né? Mas vamos fazer aqui uma tentativa de medição. Então, vocês vejam ali que deu 2,91. Eu não vou anotar diretamente isso aqui, porque, na verdade, a gente tem que saber se essa balança é precisa primeiro, né? Então, eu vou repetir o procedimento aqui para ver se ela marca a mesma massa. 2,91 de novo. Vamos colocar em outras posições para a gente ter certeza. Ó, veja que aqui já deu 2,88. Então, como a gente está falando de uma massa muito pequena, em um volume muito pequeno também, a gente tem que certificar que o instrumento de medida ele está funcionando adequadamente. Deu 2,89 ali, vocês viram. Vamos colocar aqui em cima, 2,88. 2,86. Então veja que nas extremidades ela parece que não funciona tão bem. Vamos colocar aqui de novo no meio. 2,91, voltou para 2,91. Então o certo, quando a gente tem essa pequena flutuação de medidas, né, isso é normal para os instrumentos de medida, principalmente esses eletrônicos, às vezes até a temperatura influencia no instrumento de medida, a gente tem que fazer uma tomada de medida estatística, de forma estatística. A gente tem que fazer
o máximo de medidas possíveis e ir anotando essas medidas para depois a gente adquirir uma medida estatisticamente. Ó, aqui já deu 2,92. Então, para a felicidade de vocês, eu já fiz isso. Eu fiz 25 medidas aqui do valor dessa massa da aliança. E no caso aqui, eu vi que as medidas oscilavam, a maioria delas, né, eliminando as maiores discrepâncias, elas oscilavam de 2,90 até 2,92. Nenhuma delas passou de 2,92. Então eu vou colocar aqui como massa isso aqui, tá? A massa varia, eu já fiz essas medidas para vocês, desculpa, eu coloquei errado aqui, né? 2,90 até 2,92 gramas, tá? Tem algumas fora da curva, como vocês viram ali, né? 2,88, 2,89, né? Mas quando você toma muitas medidas, você consegue ver que essas estão fora da curva. As que estão na curva entre 2,90 e 2,92. Tá? Então está aqui a medida da nossa massa. É assim que se toma medida na física. Nunca você pode tomar uma medida só, você tem que tomar muitas medidas, tá? Para você depois estatisticamente pegar a medida mais apropriada. Agora, o problema é o volume, né? Porque o volume, como nós vimos, então eu trouxe aqui o meu copinho de pinga para vocês, só para ilustrar essa questão, tá? Tá vendo que eu fiz uma marcação ali? Eu vou tirar isso daqui, vou deixar ele mais próximo aqui para vocês verem melhor. Então eu fiz a marcação ali de onde está o nível da água. Aí a questão é a seguinte: será que a gente consegue medir o volume, conseguiria medir o volume pelo deslocamento da água? Veja aqui que o volume da aliança é tão pequeno que você quase não consegue perceber a mudança no nível de água. Veja, praticamente é inviável fazer isso. Tá vendo aqui como é muito difícil você ver a diferença de volume? Você não vê nada praticamente. Então provavelmente essa foi a dificuldade que Arquimedes também encontrou para determinar o volume da coroa pela variação do nível da água. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir resolver esse problema? Usar o mesmo princípio que Arquimedes usou, o princípio chamado princípio de Arquimedes. Eu não vou tentar medir o volume da aliança pela variação do nível de água. Eu vou medir o peso do líquido deslocado, que vai ser exatamente correspondente, consigo determinar o volume da aliança dessa forma. Então veja, eu vou ligar aqui a minha balança novamente. Então coloquei um pouquinho de água no pote, né, 30 gramas,22. Eu vou zerar agora a balança. Então vamos medir só o peso que vai apontar ali do líquido deslocado quando eu coloco. Você percebe ali, deu 0,18. Então, no caso do volume, eu fiz várias medidas ali também, mais de 20 medidas. No caso do volume, eu vi que o volume a maioria dos valores de volume ficou entre 0,19 e 0,20 gramas, que vai ser igual a ml, tá, né? Porque a densidade da água é 1 kg por litro ou 1 grama por ml, né? Então cada grama corresponde ao mesmo ml. Então, para calcular a densidade, vamos fazer isso aqui. Divide a massa pelo volume.
Eu vou calcular o valor mínimo agora. O valor mínimo vai ser que tem a menor massa, 2,9 gramas, e o maior volume, tá? 0,20 ml. Tá? 14,5 kg por litro. O valor máximo aqui, ó, a massa, o máximo da massa deu 2,92. O mínimo de volume deu 0,19. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Então veja que a densidade da minha aliança está entre 14,5 até 15,3 kg por litro. Então, e aí? É ouro 18 ou não é? Veja que interessante o que a gente percebe por aqui. É claro que tem uma variação grande aqui por causa dessa balança aqui que, infelizmente, né, é chinesa. Eu precisaria de uma balança mais precisa, obviamente, mas dá para a gente ter uma ideia aqui já com isso, que se eles ficou dentro, a densidade máxima ficou dentro da faixa do ouro 18 quilates, mas ficou entre o ouro 18 quilates e o ouro 14 quilates aqui. Isso aqui devia ser, na verdade, se você imaginar aqui uma transição, né, a transição de 14,6 até 15,2, isso aqui seria aí um ouro 16 quilates. Então essa transição que eu encontrei aqui é de um ouro 16 quilates. Então, pessoal, vamos fazer uma análise aqui para concluir. Fui enganado ou não fui enganado? Eu acho que depende do ponto de vista. Veja que a margem de incerteza que nós chegamos aqui, da densidade da minha aliança, foi de 14,5 até 15,3. Isso aí estaria mais para dentro de um ouro 16 quilates, por exemplo, do que dentro de um ouro 18 quilates. Mas, claro, tem a incerteza da minha balança ali. Mas a pergunta que eu faço principalmente é a seguinte: será que realmente foi pura coincidência essa margem de incerteza ter dado para baixo, menos, uma densidade menor do que o ouro 18 quilates? Será que foi pura coincidência? Será que se eu pegasse 10 alianças diferentes ouro 18 quilates, algumas ia dar uma margem de incerteza que para mais do que 18 quilates? Então eu fico já com a grande dúvida aí se foi mera coincidência ter dado uma margem de incerteza para baixo. Agora veja que interessante, né? 15,3, que foi a densidade máxima que eu encontrei aqui para essa densidade, para essa aliança, está dentro da faixa do ouro 18 quilates. Quer dizer, ela chega a entrar dentro do ouro 18 quilates, na faixa do ouro 18 quilates, logo no início dela. Então eu fiquei curioso aqui para fazer um cálculo. Por exemplo, eu peguei aqui, fixando o volume em 0,19 ml. Eu peguei e vi qual seria a variação aqui de massa de ouro que ficaria dentro dessa margem que seria o ouro 18 quilates. Então eu peguei aqui, ficaria mais ou menos a variação de massa de ouro seria de 2,89 gramas até 3 gramas. Tá? De 2,89 gramas para 0,19 ml, né, de ouro até 3 gramas de ouro, eu estou dentro dessa faixa do ouro 18 quilates, que é de 15,2 até 15,9 gramas por mililitro, né, ou quilogramas por litro. Tá? Agora, então veja qual a diferença de massa de ouro que está dando aqui, que fica dentro dessa margem de incerteza aí das medidas. 0,1 grama de ouro. Ou seja, eu posso variar dentro dessa quantidade de ouro que eu tenho aqui, desse volume de ouro, dentro desse volume de ouro que eu tenho aqui, que é 0,19 ml de ouro, eu posso variar aí 0,1 grama de ouro e ainda vou ficar dentro da margem lá do ouro 18 quilates, tá?
Aí você poderia falar assim, Ricardo, mas 0,1 grama de ouro é muito pouco ouro, isso aí não é nada praticamente, né? Então quer dizer, tá certo, tá dentro. Não, mas na verdade a gente tem que fazer uma outra continha aqui. Quantas alianças, por exemplo, são vendidas no Brasil? Alianças como essa aqui, uma aliança basicamente comum. São vendidas como essas por ano no Brasil. Um grande fabricante de joias de ouro, por exemplo, a Big Ben ou qualquer outra grande empresa aí que fabrica joias. Quantas alianças, sem contar anéis aí, joias de ouro em geral, só aliança. Veja comigo, o Brasil tem quantos habitantes? 200 milhões de habitantes. Quanto que é 1% de 200 milhões de habitantes? 2 milhões de habitantes. Será que 1% da população brasileira usa uma aliança dessa? É casado e usa uma aliança de ouro? 1% da população brasileira, 2 milhões de habitantes? Mas vamos pegar ainda menos, 0,5%, só para arredondar nossos cálculos aqui, 0,5% da população brasileira. Vamos supor que 0,5% da população brasileira compre uma aliança de ouro e eles trabalhem com essa margem de incerteza, tirando 0,1 grama de ouro de cada um desses anéis, que ainda colocaria eles dentro da margem ali do ouro 18 quilates. Vamos pensar isso aí? Então 0,1 grama de ouro vezes 0,5% da população, que é 1 milhão de habitantes que compram uma aliança dessa de ouro, vai dar 100 mil gramas de ouro. 100 mil gramas de ouro. Ou seja, passando para aquilo, 100 quilos de ouro. Você sabe quanto que está a grama do ouro? No mercado, a cotação de hoje, 1 grama de ouro custa R$ 292,53. 1 grama de ouro. 1 quilo de ouro vai custar, então, quanto? R$ 292 vezes 1.000 vai custar 200, presta atenção, 1 quilo de ouro, 292.530. Será que está certo isso? Eu estou achando até estranho, mas é isso, 1 grama de ouro, R$ 292. 1 quilo, R$ 292.530. 100 quilos, 100 quilos custaria 29 milhões de reais. Você está entendendo que os caras hoje, eles não fazem como foi feito na época de Arquimedes, tirar 200, 300 gramas de ouro, qualquer um percebe, mas se ele tirar 0,1 grama de ouro de cada peça, de cada aliança, de cada anel, 0,1 grama, ele fica dentro da margem de incerteza ali do ouro 18 e vendendo para milhões de pessoas, milhares ou milhões de pessoas. A quantidade de dinheiro é inacreditável. Então os caras ganham dinheiro hoje com a margem de incerteza no ouro. É claro que isso, para uma peça de ouro grande, essa margem de incerteza diminui, é mais difícil. Agora, para peças pequenas de ouro, como anéis, alianças, que é o volume maior que é vendido no mundo, 0,1 grama em cada anel vai gerar uma quantidade de dinheiro, no final das contas, imenso. Será que é coincidência que deu para baixo? Acho que não. Então, eu não posso reclamar, está dentro da margem de incerteza, só que os caras estão ganhando dinheiro sim. Os ourives, no final das contas, continuam ganhando dinheiro. Não foi só o rei Hierão, até hoje isso continua acontecendo. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Fortalece no like aí. Valeu, a gente se fala. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other.